Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Entralizando por Aí. Eu estou falando com vocês diretamente de Ribeirão Preto, do RH 4B Experience. Estou aqui com a Amanda Sgobis, é isso mesmo, Amanda, que pronuncia seu nome? É isso mesmo. A Amanda é executiva de RH da Netafim, que é uma empresa do agronegócio. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Amanda, a gente está aqui num evento de RH, discutindo o futuro, discutindo novas tecnologias, discutindo RH estratégico. Então conta pra gente aqui o que é um RH estratégico para você. Eu acredito que o RH estratégico é quando você deixa de fazer o que é operacional e você vira a chave e começa a entender o impacto que você tem nas pessoas. E atrelar muito a questão de tecnologia, de inovação, de metodologias ágeis, para você conseguir transformar o RH em uma área realmente estratégica que agrega valor ao negócio. E você acha que a gente tem um longo caminho pela frente ou um curto caminho pela frente? Eu acredito que depende muito do nível de influência que o RH consegue ter com as lideranças dentro da empresa. Se for uma boa referência, uma pessoa que senta na mesa para tomar as decisões, com certeza esse caminho se encurta. Mas se não for, em um longo caminho a gente tem meios para conseguir isso. Mas assim, né, Amanda, a gente ouve muitas queixas aqui, né, de que nem todo o RH está presente na mesa no board, né, participa da tomada de decisão ou que contribui para a construção dos objetivos estratégicos da organização. Como que você acha que esse RH pode se posicionar para exercer essa influência que você tão bem colocou aqui? Acredito que uma importante ferramenta é o RH, ele é uma área extremamente subjetiva, porque a gente está falando de gente. Como que a gente vai trazer resultados quando a gente está falando de pessoas, produtividade, emoções, porque são seres humanos? Então, eu acredito que é trazer um RH que seja mais palpável, resultados mais palpáveis, e a gente tentar sair da subjetividade e ir para um caminho que a liderança entenda, que é um caminho de dados, que é um caminho de resultados, Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, porque no fundo tudo está relacionado à produtividade sim. e a lucro. E a lucro, né? é verdade. Então, e como a gente pode fazer as pessoas se sentirem felizes nessa jornada toda, porque pessoas felizes trazem mais resultados. Sem dúvida, sem dúvida. E o que você gostaria de ver nas práticas de RH nos próximos anos? Eu acredito que um RH, para ele ganhar esse espaço na mesa de discussão, a gente precisa falar de novo sobre dados e trazer metodologias ágeis, que é uma área que a engenharia já fala sobre isso. E há algum tempo, né? Há algum tempo, e a gente precisa entrar nessa discussão para falar de igual para igual com engenheiros, né, com área comercial, por exemplo. Então, acredito que entrar nesse mundo da estratégia, das ferramentas, a gente consegue ganhar essa credibilidade e passar a confiança que a nossa área precisa. E você acha que o profissional de RH está ganhando campo nisso? Ou em muitas empresas ainda o profissional é a menina do RH ou o menino do RH? Ainda existe muito essa coisa do RH que abraça a árvore, né? É isso. Do RH que faz festa. É isso. A gente acredita que está desconstruindo isso há algum tempo. É um caminho muito longo, eu acredito, né? Então a gente já está falando de um RH estratégico faz menos de 5 anos, então é uma grande caminhada, mas eu acredito que vai dar certo. A gente precisa mudar esse viés realmente de sair do RH que abraça a árvore. Até ferramentas de análise de dados são novas, né? Estão entrando no mercado. Inteligência artificial acabou de chegar. Acabou de chegar, é verdade. E qual foi a última iniciativa de inovação voltada para a gestão de pessoas, né? Que te surpreendeu positivamente? Eu acredito que, na minha área de atuação, trazer ferramentas digitais que deixam a experiência do candidato ou do colaborador mais eficaz, mais assertiva. Então, trazer essas ferramentas que as pessoas se sintam e se vejam naquilo, tragam propósito, eu acredito que esse tipo de alternativa é o que o RH deve seguir. Muito bom. Agora, você acha que o RH da sua empresa é mais estratégico, é mais operacional ou um mix dos dois? Engraçado, a gente acabou de sair de um programa de formação de RH estratégico e a gente discutiu isso,
E eu acredito que depende muito do profissional. A gente acabou de fazer um teste sobre isso na minha empresa e hoje a gente fez aqui no evento para ver o que você se acha ali, né? Qual tipo de RH que você é. Eu me vejo um RH estratégico, porque eu sinto que eu conquisto esse espaço no dia a dia, com as lideranças, enfim. Mas eu acho que é um caminho a ser construído, né? Nem todo mundo ainda tem esse espaço na mesa. Às vezes tem algumas características do estratégico, mas ainda não pode largar a mão do operacional, porque tem alguns processos para serem melhorados. Tem que ser aquele RH hands-on. Nunca a gente vai conseguir deixar a questão operacional. Mas a gente precisa também estar na mesa de decisão. Acho que é um pouquinho o equilíbrio dos dois mundos. Muito bom. Agora, o que engajamento significa para você? E de verdade, de quem é a responsabilidade? Ótima pergunta. Engajamento para mim é quando a pessoa ela se conecta com o seu propósito pessoal e conecta com o propósito da empresa e faz aquilo feliz. É lógico que no nosso trabalho a gente nunca vai fazer 100% daquilo que a gente gosta o tempo todo. Sempre vai ter alguma atividade que a gente gosta menos, enfim. Mas engajamento é você saber que você está fazendo, às vezes, aquilo que você não gosta tanto, mas você saber que é importante aquele trabalho. Então, você faz feliz. Você está falando em ver sentido? Ver sentido no seu trabalho, propósito, conectar com o seu propósito de vida. Vou dar um exemplo claro. Meu propósito de vida é desenvolver pessoas. O meu trabalho, a empresa me proporciona isso. Então, eu acredito que isso faz sentido para a minha vida. Então, eu acredito que é isso que as pessoas buscam também. E quando você olha para o negócio, como que ele se cruza com o seu propósito de vida? O negócio é uma pergunta importante porque quando a gente fala de negócio, a gente fala de lucro, então desconecta um pouco do propósito. Mas uma coisa que conecta é que todos nós, a gente precisa de um trabalho. O trabalho, ele edifica a gente enquanto ser humano e torna a gente produtivo, alguma coisa que a gente faz que tem um impacto na vida do outro. Então, eu acredito que essa questão do negócio, ela se conecta justamente nesse sentido. As pessoas precisam estar ali e como que elas podem estar ali felizes no que elas estão fazendo. Sem dúvida, muito bom. E qual é o maior desafio quando você enxerga hoje, para fortalecer a organizacional? E qual é o seu papel nesse movimento? Acredito que o RH é importantíssimo para o fortalecimento da cultura, porque a empresa ela precisa ter uma cultura forte, né? Saber quais comportamentos são bacanas que as pessoas tenham e o que não é negociável em relação ao comportamento que a gente não aceita aqui no ambiente, né? Então, o RH ele precisa estar muito preocupado com algumas estratégias que a gente tem, especialmente quando a gente promove pessoas, quando a gente demite pessoas e quando a gente contrata pessoas. Porque esses movimentos que o RH faz junto com as lideranças são os recados que a gente dá em relação à cultura. O que a gente não aceita aqui de comportamento ou de produtividade, enfim, de desempenho. O que a gente aceita, a gente reforça, que são as pessoas que a gente promove. Então, esses recados que o RH dá junto com a liderança, eles fazem a diferença. Acho que aí o que não pode é ter um monte de valores bonitos, né? Dizer que a cultura é A, B ou C e a prática, né? O dia a dia ser completamente diferente e as pessoas não perceberem, né? Não vivenciarem isso dentro da organização, né? Isso é de cima para baixo. É de cima para baixo e uma coisa que a gente fala, eu estou passando por um momento de transformação cultural na empresa que eu atuo. E cultura não é aquilo que está pregado na parede, no colante da parede, na tela de um computador, no e-mail. Cultura é o que a gente vive de comportamento. Isso. E pode ser que a empresa ela coloque, por exemplo, nossa, vamos construir um pilar de inovação. E no dia a dia as coisas são assim, gente, chegou uma ferramenta nova, a gente é resistente. Mas é um caminho que precisa ser construído e precisa, na hora de fazer uma transformação cultural, precisa estar claro para as pessoas. Sim, precisa estar presente, está claro, as pessoas precisam perceber aquilo como verdade, a gente não consegue enganar as pessoas por muito tempo, né? E eu digo que até o silêncio informa, né? Até o silêncio comunica. Exatamente. É muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Você trouxe essa questão da inovação como um exemplo, mas eu quero dar um gancho para isso. O uso da IA generativa está no radar do seu RH? A gente já usa, inclusive, muito, né? Em todos os subsistemas. Você pode dar alguns exemplos pra gente? Claro, principalmente no processo de recrutamento e seleção, a gente utiliza uma ferramenta de
de coleta desses currículos que a gente tem, e toda a análise já é feita com base na inteligência artificial, comparando a vaga que a gente publica com o perfil do candidato, conectando essas informações para a gente ter um perfil mais assertivo e conseguir dar os retornos que são negativos na hora de um processo seletivo de forma mais assertiva. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver mais. Acho que agora a gente pode caminhar para o nosso saquinho surpresa. Vamos lá? Ver. Que isso? Gente, era surpresa. Vamos ver, será que eu peguei mais de um? Acho que não. Quer que eu leia ou você lê? Amanda. Nossa, Amanda. Se o RH da sua empresa fosse uma música, qual seria? Meu Deus. Pam, 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 pam. Missão impossível. Cada dia um desafio. Mas você tá lá para fazer possível. Exatamente. Eu imagino. É o do desafio que a gente gosta, né? Senão eu não estaria lá. Mas se fosse fácil, né, Amanda? É isso. Eu quero ser, como que chama o principal da Missão Impossível? O Tom Cruise. O Tom Cruise. Eu tô ali para ser o Tom Cruise. Quebrar a perna, mas continuar correndo. E se tiver que saltar, vai saltar, né? Vai saltar. Vamos lá e fazer o que precisa ser feito, né? Exatamente. A gente tá lá para isso. Para isso. Né? Muito obrigada, Amanda. Obrigada. Muito obrigada.